वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunistatro samasati suraha haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunistatro samasati suraha sarvagunistatro samasati suraha Haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que nós podemos ser 100% bem-sucedidos. Nós podemos alcançar a perfeição completa, 100%, desde que nós tivermos 100% de submissão aos pés de lótus de Guru Padma. Definitivamente nós podemos ser bem-sucedidos nesta vida. Eu não preciso esperar outra vida ou outro nascimento. Não preciso esperar outro nascimento. Nesta mesma vida eu posso ser bem-sucedido desde que a minha submissão seja 100% perfeita. Se Guru Maharaj for avaliar as minhas qualidades, neste caso eu não vou poder receber Diksha. Yoggata vichare kichu nahi pai, tomaro koruna saro. Yoggata vichare kichu nahi pai, tomaro koruna saro. Se ele for avaliar, ele não vai. Eu não tenho nenhuma qualidade. Tudo nós dependemos da misericórdia de Shri Guru. E Guru Padma pode te dar Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira da devoção, assim como eu já falei bastante tempo atrás sobre isso. Brahmanda Brahmite Gunu Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadevai Bhaktilata Bija. What is this Bhaktilata Bija? E o que é essa Bhaktilata Bija, essa semente da trepadeira devocional? Bhaktilata Bija é o sentimento direto de Seva. É isso que Gurudeva pode te transferir, inculcar dentro do seu coração. E Guru Padma, Antaryami, como a super-alma, ele sabe de tudo. E ele sabe que eu sou um murka, eu sou um tolo, que eu estou cheio de insatisfações, cheio de conflitos internos, que todas as minhas decisões, os meus julgamentos são aleatórios, inúteis. Eu não estou sob o meu controle. Gurudeva sabe disso, que eu sou instável, que eu sempre falo siddhantas instáveis. Às vezes falo uma coisa, às vezes falo outra, como uma alma condicionada. Que eu sou controlado por Sataraja Tamaguna. Guru Maharaj sabe de tudo, sabe muito bem disso tudo. Ele pode perceber a minha condição. Então, de acordo com a minha doença, Guru Vaishnava podem me dar um tratamento. Prabhupada, há muito tempo atrás, a maioria das pessoas não sabe, mas há muito tempo atrás, Prabhupada escreveu um artigo muito interessante, onde o nome do artigo é Hospital Gaudiya, onde todos os tipos de pacientes, de doentes chegam com diferentes doenças e Guru Padma tem total a ideia de como tratar cada um. Eu não preciso sugerir para ele. Na verdade, nós somos Mayavadis. Nós não temos fé completa em Guru Vaishnava. Estamos ouvindo o Harikatha, mas não temos fé completa. Mas a primeira coisa é, nós devemos ter certeza que a fonte do Harikatha que nós estamos ouvindo é 100% perfeita. Não devemos ouvir um som material.
A gente não deve tentar dar alguma lição para Guru Padma, isso é uma concepção mayavada, mas com total submissão nós devemos vir e ouvir Harikatha, então nós podemos entender. Do contrário, nós estaremos ouvindo, mas sem nenhuma paciência, nenhuma tolerância. Estamos ouvindo, né? Mas o que a gente gosta e o que a gente não gosta, Gurudeva não tem nenhuma relação com isso. Às vezes a alma condicionada gosta de algo, não gosta de algo. Qual o valor disso? Então, Prabhupada escreveu nesse artigo, Hospital Gaudiya, que os pacientes chegam com diferentes tipos de doenças e para eles tem várias camas nesse hospital e Prabhupada escreveu na cama número 1, esse paciente, ele está sempre muito bravo, ele é muito inquieto. Preste atenção, dessa maneira, na cama número 2, o segundo paciente, quais são os sintomas que ele está? Então, de acordo com o sintoma, você vai dar o tratamento, assim como um tratamento homeopático. Não é um tratamento aleatório. Hoje em dia, estão aplicando um tratamento aleatório. Você recebe aquilo que você gosta. Você escuta aquilo que você gosta, mas você não sabe se a fonte é perfeita ou não. Prabhupada falou muitas vezes sobre isso. Então, Guru Maharaj, ele é um grande médico e ele tem todo o conhecimento. Ele é um médico espiritual e pode dar o tratamento de acordo com a minha condição. Mas, se eu perder a minha tolerância, se eu ficar bravo, por que você está falando isso? Então, eu sou um grande idiota, eu sou um Mayavadi. Eu não posso sugerir algo para o médico. Você deve tratar dessa maneira. Isso é tolice. Prabhupada diz, a fonte da qual... aquela fonte, após ouvir a qual você não precisa ouvir mais ninguém, este é o Guru Padma. Depois de alcançar Guru Padma, eu não posso sentir nenhuma urgência de ir até outra pessoa. Assim como o Prabhupada disse, ele falou, olha, o meu Guru Padma para Mahansa Shrestha Srila Gaurkishora Das de Maharaj, ele me deu a associação dele, que é a mais alta o possível. E depois de receber esta associação puríssima e elevadíssima, eu nunca sinto inspiração, eu nunca acho necessário eu me associar com outras pessoas. Na verdade, eu não tenho nenhuma atração por outras coisas, nenhuma inspiração para me associar com outras pessoas, porque o meu Guru Padma em si é completo. Kripa sindhu susampurno sarva sattva Nispriyo sarvatoh siddho sarva vidya visharadaha sarva sansayo sanschetta analasa guru rahita. It's called definition. Essa é a definição. Talvez no dia de Guru Purnima eu possa tentar falar sobre todos esses pontos. Então, Guru Padma é essa personalidade excelente, que se eu alcançar os pés de lótus de Guru Padma, então eu esqueço todo o resto. Todo o resto significa todas as más associações, más impressões passadas, quero esquecer tudo isso. Bhagavan, ele dá toda a responsabilidade nas mãos do meu Guru Padma. Bhagavan, o Senhor Supremo, coloca a responsabilidade sobre mim, né? Para me cuidar de mim, né? Aos pés de lótus de meu Guru Padma. Bhagavan vem na forma de Guru Padma, como o Sanatana Goswami. A todo tempo, ele está tentando, né, nos salvar. Como eu posso salvá-los? A todo tempo, Sanatana Goswami, como é que eu posso salvá-los?
Uma atitude aversiva é chamada kama, luxúria. Qual a definição de luxúria, de kama? É uma atitude aversiva. Eu não quero fazer serviço, eu não gosto de fazer serviço. Então, Bhagavan, ele deu toda a responsabilidade de cuidar de mim nas mãos do meu Guru Padma. Então, se eu puder seguir o meu Guru Padma 100%, então ele também pode me dar 100% de bons auspícios. Prabhupada diz, eu não posso me render aos pés de lótus de tal Guru. Não, perdão, ele falou o contrário. Eu posso me submeter aos pés de lótus de tal Guru que me dê 100% de bons auspícios. Se ele me der só 50% bons auspícios, eu não posso me render aos pés dele. Só vou me render, só posso me render àquele que pode me dar 100% de bons auspícios. Mas, atualmente, todos vocês estão em confusão, onde ir, como ouvir Harikatha. Então, existe muita confusão hoje em dia. Se eu for capaz, se eu for hipócrita, se eu tiver algum falso ego, neste caso, Guru Padma pode dizer que se você estiver, enquanto você estiver ouvindo Harikatha de uma fonte inautêntica, uma fonte falsa, você não vai ter o poder de digestão para ouvir o meu Harikatha. Então você deve buscar boa associação para você poder digerir todos os Aprakta Siddhanta Vichara. Senão você vai querer aconselhar Gurudeva, assim como o Ramachandra Puri, quis aconselhar o seu Gurudeva. Gurudeva, por que você está chorando? Não, isso é uma mentalidade mayavada. Mas as pessoas hoje em dia não sabem o Guru Tattva. Elas leem algo, elas memorizam e elas estão muito felizes. Elas acham que já estão fazendo Haribhajana. O meu Guru Padma costumava dizer, ele falava, meu filho, para você entender o que é Bhajana, pode levar milhares de vidas se você for hipócrita. Se a pessoa for hipócrita, só para ela entender o que é o Haribhajana, pode levar milhares de vidas. Então, as pessoas estão cheias de desejos passivos, atrás de discursos doces sobre Radha Govinda. Essa é a nossa condição. Se nós tivermos algum falso ego, se tivermos hipocrisia, então, Guru Padma, ele pode falar, olha, você não é meu discípulo, porque você não está pronto para aceitar as minhas regras, as minhas regulações, as minhas restrições. Então, você deve saber que você não é meu discípulo. Então, milhares de discípulos podem ser vistos em volta de um devoto puro, mas não significa que eles sejam reais, verdadeiros discípulos. Mas eles querem clamar dessa maneira, eu sou o discípulo de tal santo. Mas o que é que você alcançou? Você alcançou a sua roupa de sannyasi, você alcançou a sua cadeira de acharya, essa é a sua conquista. Qual é a sua principal conquista? As pessoas estão te enviando dinheiro, estão te honrando, mas isso é tudo uma conquista material, porque Prabhupada diz, Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charya Chijare Seuto Seito Vaishnava. Kanaka Kamini, Kanaka Kamini, Kanaka é ouro, dinheiro, riqueza. Kamini significa mulheres ou outros desfrutos materiais. E Pratishtha Bhagini é a tigresa do reconhecimento da fama. Se essas coisas não tocarem o coração de um devoto, então eu posso identificar que ele é um sadhu, como Ishvara Puripada, que é o discípulo de Madhavendra Puripada, 100% discípulo. Quando Ishvara Puripada quis
mostrar um livro que ele compilou para Nimai Pandit, que é Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ficou muito envergonhado. Ele falou, você é um grande devoto. Tudo que você escreve, não pode haver nenhum erro. Porque Bhava Grahi Janardana. Krishna não está interessado em ver erros gramaticais. Krishna, ele quer apenas ver o seu bhava, o seu sentimento. Mahaprabhu nos ensinou esse Siddhanta. Isso não significa que eu quero falar para você que você pode escrever tudo errado, não. Mahaprabhu, ele falou, olha, um grande devoto, qualquer coisa que ele escreveu, eu não tenho direito de revisar, de achar os erros. Mas hoje em dia as pessoas escrevem qualquer coisa. As pessoas querem editar as cartas que Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarada Goswami Thakur escreveu. Porque nós somos Deus, nós somos o Senhor Supremo, então nós podemos fazer o que quiser. E quem é que vai nos corrigir? Se não houver nenhuma grande personalidade para checar, ou seja, para nos corrigir, então a gente pode fazer todas as nossas besteiras. Apenas para receber nome, fama, posição, esse é o nosso bhajana. Muito bom. Então, Guru Padma ele pode dizer, olha, certamente eles não são meus discípulos, porque não estão prontos para aceitar minha anushasana, minha disciplina, as minhas regras, minhas regulações. As pessoas querem desobedecer. Você tem a sua tendência pecaminosa dentro do seu coração. Você ouviu muitos harikatas de sadhus falsos. Então, atualmente, você não tem a qualidade, você não tem o poder de ouvir o meu harikata e digerir. Mas você deve desenvolver esse seu ouvido para que você possa ouvir o harikata absoluto e parar de brigar, de discutir. Mas como você vai fazer? Isso depende de você, porque você é livre, você não está sob o controle de nenhum Guru Vaishnava, eu sei disso. Então, qualquer arranjo feito por Bhagavan, qualquer arranjo feito por Guru Padma para mim, eu devo aceitar, sem nenhum argumento. Eu devo aceitar sem nenhuma reclamação. Atualmente, eu sou um corpo morto. Corpo morto significa, se você ver o livro Quem é um Vaishnava, Vaishnava que, você vê lá que se não há submissão, isso significa que você é como um cadáver móvel. Preste atenção. Se você não tem submissão, então você é um corpo morto móvel. Então nós somos corpos mortos, mas que somos móveis. Mesmo se você memorizar muitos shastras, que valor isso tem para Guru Vaishnava? A mera lembrança, memorização. E eu posso falar sobre tudo isso pela misericórdia de Guru Vaishnava no dia do Guru Purnima em mais detalhes. Então, nós não estamos prestando 100% de atenção à verdade absoluta, porque nós estamos habituados a ter uma associação falsa. Nós estamos prestando atenção em asat, em coisas temporárias. Nós achamos que são coisas muito boas, mas aquilo que é o som transcendental, como é que você pode entender o que é o transcendental e o que é o material? Se você está habituado a ouvir todas as coisas falsas, você não vai poder entender. Esse tipo de parâmetro você não tem para que você possa perceber. Pelo menos aqueles que não estão fazendo nenhuma aparada em nome de bhajana, ou seja, pelo menos aqueles que não estão cometendo ofensas em nome do bhajana, ou seja, pelo menos aqueles que não estão indo contra Guru Vaishnava, talvez eles não aceitem tudo, mas pelo menos eles não estão indo contra. Essa condição ainda está tudo bem. Porque algum dia eles podem aceitar, porque eles não estão brigando com o Guru Vaishnava no presente. Algum dia eles vão poder alcançar, porque eles estão tendo tolerância, paciência. Então,
Agora, o nosso corpo é um corpo morto. Então, um corpo morto não pode ouvir Harikatha. Você pode se lembrar que ontem eu estava falando sobre quão assustador este mundo é, quão perigoso ele é. Você está se sentindo confortável aqui, mas eu estou sempre pensando como eu posso viver. Pela misericórdia de Guru Vaishnava, de alguma maneira eu estou tentando viver a minha vida e com muita atenção, muito cuidado, para que ninguém possa apontar nada de errado comigo. Mesmo assim, havia alguns demônios que queriam achar falhas em Krishna e ainda mais pessoas que queriam achar falhas em Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Isso é muito natural. Eu estou dando o meu melhor. Quando você está sentindo confortável neste mundo, isso significa que você não vai poder fazer Bhakti. Quando você pensa, eu estou muito confortável, não há nenhum problema. Os nossos festivais, o que a gente acha nos recitais? Muito glamour, posição. Seja no Gita, eu estava falando, né? Que você vai em vários programas espirituais, mas você não se pergunta, né? Qual é o resultado, qual é a conquista espiritual ao ir a estes programas, esses festivais? Você nunca se pergunta. Qual é a conquista? Qual é o resultado? Qual é o desenvolvimento que você tem? Você não pensa sobre isso. Eu estava falando este verso no Harikatha em Hindi 2 horas antes. Você está fazendo muitas atividades, as suas atividades materiais, sacrifícios materiais, que você acha que são espirituais. Quando você vai oferecer uma flor, mas você oferece uma flor muito cara, ou seja, você gasta 10.000 rúpias apenas com flores. Mesmo assim, Guru Padma não pode ficar satisfeito, porque você tem muito dinheiro, você compra a flor, mas a sua mente é a melhor flor, porque outro nome da mente é Suman. Suman significa flor também, é uma boa mente. Então, nós devemos dar a nossa boa mente, nossa mente preparada, nossa mente pura, aos pés de lótus de Guru Padma, como a Pushpanjali. Essa é a nossa oferenda de flores. Mas não, você tem muito dinheiro, você pode comprar e dar a flor, quem é que se importa com isso? Então, todas as nossas atividades, a gente pode comprar leite, comprar frutas, mas Bhagavan diz que ele fala, olha, ele está me dando, mas se não tem devoção, eu não vou aceitar. Então, dessa maneira, a gente não pode honrar a Prashada. Prashada significa kripa, misericórdia. No dia do Guru Purnima, eu quero falar muito claramente sobre esses tópicos. Então, essa vida material é muito perigosa. Mas como você quer fazer planos, programas para viver muito confortavelmente, como você pode fazer isso? Assim, ontem eu falei também que Prahlada Maharaj estava chorando para Nrsimhadev. Naham vivemite ati bhayanakasya jivharka netra bhukuti ravasagradam stat antasajaha khataja shanku karnad nirhada abhida digbhadari bhinna nakhagrat trasto asmi aham kripanavassala dushahagro samsara chakra kadanad grasatam panitam. Preste atenção no que eu digo. Vocês devem ouvir com muita atenção. Naham vivemite ati bhayanakasya jivharka netra bhukuti ravasagradam stat antasrajaha khataja shansu shanku karnad nirhad abhida digbhadari bhinna nakhagrat trasta asmi aham kipanavassalo dushahagro samsara chakra kadanad grasatam pranitam. Hey Prabhu,
I don't fear Hey, your Prabhu, this kind of eu não tenho medo dessa sua aparência appearance. assustadora como Nishinradeva. Eu não tenho medo disso, porque eu sei que você é o Senhor Supremo. Você vem nessa forma. But I fear this Mas eu tenho medo deste mundo material. Ele é muito perigoso. A cada passo a política, lutas, dashing, pushing. empurra, empurra. Oh, meu Deus, isso é bhajana? Oh, meu Deus, isso é bhajana? Todas as coisas contaminadas que a gente não pode esperar nem mesmo de materialistas. Como a gente pode esperar esse tipo de coração, esse tipo de coisa dentro do coração de um devoto? Essa é a condição. E também, nós sabemos do Upanishad que nos dá o alerta. O Upanishad nos dá um alerta. Ó homem, seu tolo, como é que você está vivendo a sua vida? Uttishthata jagrato prappa varano nibodhato khurasya dhara nishetaya durgam pathastat kavayo vadanti. Kavayo, those who are great personalities. Aqueles que são grandes personalidades, grandes sadhus, eles falam, esta vida humana é muito instável. Você está andando sobre uma lâmina afiada, uma espada muito afiada. Você está andando sobre essa lâmina afiada. Essa é a nossa vida. Então, o Upanishad nos dá esse alerta. Uttishthata jagrato, se acorde. Você está inconsciente. Acorde. Você não tem nem bom senso. Como é que você quer desenvolver consciência de Krishna? Isso não é uma brincadeira. Se não há bom senso, como você espera ter consciência de Krishna? So Upanishad speaking, Uttishthata jagrata bhaparano. Uttishthata jagrata prappa varano. Why you are necking? Então, o Upanishad diz, por que você está deitado? Por que você não está recebendo as bênçãos de todos os Muni, Rishis, Guru Vaishnava? Se levante, tente perceber, tente compreender que a sua Swarupa, a sua identidade é eterna. Agora você está como um corpo morto. Chetana Utsava. Você é a consciência. Você é um servo de Guru Vaishnava. Mas para você hoje, você quer um festival, não da consciência, mas um festival de boas comidas, saborosas. Eu não quero participar desse festival. Eu quero participar daquele festival onde eu vejo Chetana Utsava, festival da consciência, um festival de Chetana, festival de serviço devocional. Ou seja, as pessoas dançando, cantando, falando Harikatha. E do chamado Bhagavatam a gente sabe que Najatra Vaikuntha Katha Sudhapagha Na Sadhavo Bhagavatas Tadasraya Najatro Yogesa Makha Mahotsava Suresha Lokopi Navai Shashebbatam. Eu não quero ir para o céu, para a morada de Indra. Se eu ver que lá não tem Harikatha Kirtan, não quero ir para lá. Eu não quero ir para o céu, onde tem muitas facilidades materiais. Mas, se você receber alguma facilidade, você vai tomar diksha com aquele falso sadhu. Essa é a sua diksha, esse é o seu suicídio espiritual. Onde não há nenhum devoto, nenhum Harikatha, nenhum devoto. Devotos são aqueles que se abrigam aos pés de lótus de Bhagavan, que mantêm os pés de lótus de Bhagavan dentro do seu coração. Se não houver esse tipo de sadhu no local, eu não quero ir para lá. Qualquer facilidade que você quiser me dar, você pode me testar. Eu nunca quero ir para tais lugares. Então, o Upanishad nos dá o alerta. Se levante.
Eu já disse esse verso. Né? Achetana, você está dormindo, você está inconsciente. Então, o Upanishad está nos alertando, ei, se levante e tente desenvolver a sua consciência e tente receber as bênçãos que estão esperando por você. Por que você não pensa nisso? E seja certo que esta vida material é assim como andar sobre uma espada muito afiada. A qualquer momento você pode cortar o seu pé, se machucar, morrer. Essa é a vida material. E nós estamos desfrutando muito. Está muito bom. Então eu sou um devoto, as pessoas podem me dar doações, eu vou desfrutar. Mas um verdadeiro devoto, ele nunca vai usar mal, nem mesmo 1 centavo do que você dá para ele. O devoto vai pensar 2 vezes, até mesmo antes de gastar 10 rikshas para pegar uma riksha. Não, ele vai andando para economizar. Esse é o humor do nosso Guru Maharaj. E a minha concepção também é assim, eu aprendi deles. Então eu não quero aprender nada novo de vocês. Preste atenção no que eu estou dizendo. Estou habituado. Como economizar, como usar para servir Krishna. Nem mesmo 1 centavo. Eu não tenho direito de usar mal, eu não posso desfrutar disso, não. Senão não vou poder fazer Harikatha. Eu vou me perder, assim como todos os materialistas. Você pode se lembrar quão humilde Brahma, que é o nosso Adi Guru, nosso Guru original, mostrou. Poderíamos ter uma discussão muito longa, né? Uma conversa muito longa. Mas acho que agora a gente não tem o tempo, mesmo assim eu vou dar o meu melhor. Ontem eu estava falando como Brahma estava dizendo, meu filho, não fale dessa maneira. Eu não sou um devoto. Eu sou um servo, eu sou um servo, eu sou um servo. Brahma está dizendo para Narada, né? Olha, eu não sou o Kripapatra de Bhagavan, eu não sou o receptáculo da misericórdia de Deus. Então, esta é a natureza, este é o humor de um devoto. Quanto mais bhakti você tem, quanto mais devoção você tem, mais você tentará preservar aquilo que você tem e obter mais bhakti. Ou seja, você pensa, não é o suficiente o que eu tenho, eu quero mais. Então, nós estamos fazendo bhakti para quê? Para obter mais bhakti. Mas nós não estamos fazendo bhakti para receber dinheiro, posição, não é isso. Bhagavan, Sri Krishna diz que nós só podemos obter bhakti pela misericórdia de Guru Vaishnavas puros. Apenas pela misericórdia de Guru Vaishnavas puros. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Pariyat. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Pariyat. This we learn from Bhagavatam. Nós aprendemos isso do Bhagavatam também. Nós estamos seguindo atividades devocionais para ter mais devoção. Nada além disso. Isso é a Kinchana Bhakti. Preste atenção. Então, Brahma estava expressando a sua humildade. Bhakti dureastu tasmin me na aparada bhavantu chet. What to speak about bhakti? That kind of tall talking I don't like to speak. E ele falou assim, o que falar de Bhakti? Bhakti está longe de mim. O que eu estou pensando agora é o seguinte, como evitar ofensas. Eu estou pensando em como evitar ofensas aos pés de Lord Bhagavan. Mas você está dizendo que eu tenho muita devoção, que eu estou recebendo a misericórdia? Bhakti dure astu tasmin me naparadha bhavantu chet bahumanne tadatmanam naham magasu rudravat. Brahma está dizendo, olha, de alguma maneira, se eu puder evitar cometer ofensas, eu já acho muito bom. Por quê? Bhagavan, o Senhor Supremo, ele nunca quer me desculpar, mas eu já vi diretamente que qualquer tipo de ofensa cometida por
Shankara, Rudra, Shiva, ele sempre desculpa. Mas as minhas ofensas não, ele não me desculpa. Então esteja certo que eu não sou Kripapatra. Preste atenção. Eu não sou o receptáculo da misericórdia do Senhor. Então, agora, Madapto barayato asau sarva loko potapakaha hiranyakashipur dushto vaishnavo droho tatparaha. Actually, I'm very sorry to say that all those na verdade, eu sinto muito em dizer que most of them they are getting keepa from me. todos aqueles demônios, a maioria deles recebe misericórdia de mim. Então, eles recebem as minhas bênçãos e depois usam elas mal. O mesmo caso acontece na Gaudiya Mata. A gente recebe a misericórdia, recebe o poder de Guru Padma e depois usamos mal. E é por isso que Prabhupada costumava dizer que aqueles que vêm para a Gaudiya Mata com a motivação de usar mal o conhecimento divino que há aqui, a Gaudiya Mata não tem nenhuma conexão com tais pessoas. Gaudiya Mata não pode ter nenhuma conexão com tais pessoas. Prabhupada costumava dizer isso. O que fazer? Então, Brahma está dizendo, olha, aqueles demônios recebem as minhas bênçãos e, por fim, eles vão contra Guru Vaishnava, eles fazem coisas erradas. Estão sempre lutando com Guru Vaishnavas. E eles causam muita dor. Eles estão causando muito sofrimento para todos os mundos, as pessoas, para todo mundo, né? Madapto barayato asau sarva loko potapakaha hiranyakashipur dushto vaishnava droho tatpara. You don't know? Você não sabe? Você viu, não é? Meu filho. E algo mais. Se Nishinga Rupena Prabhuna Sathrito Jada Tadaham Saparivaro Vichittos Tabo Patavai Stuban Stitva Bhayat Dure Apango Drishtrapi Nadrita. Follow what I say. Preste atenção. Quando, de alguma maneira, para demonstrar misericórdia para Prahlada, quando Nishinradeva apareceu, sabe, ele estava numa aparência muito assustadora. E todos nós, Brahma está falando, ninguém conseguiu se aproximar de Nishinradeva, muito assustador, muito bravo. Eu também, todos os meus membros familiares, a gente quis glorificar, orar ao Senhor. Quando Nishinha, quando Bhagavan veio para salvar Prahlada, naquela época, eu e todos os meus membros da minha família, nós quisemos pacificar, satisfazer Bhagavan, fazê-lo feliz por vários stotras, estavas, glorificações. Eu estava orando. Vários estavas, louvores. Por medo, eu não me aproximava de Bhagavan, estava bem longe dele. Neste caso, Bhagavan olhou para Prahlada, mas Bhagavan não olhou para mim, nem por uma fração de segundo. Preste atenção. Eu estava glorificando o Senhor, mas Ele não olhou para mim por um segundo, nem se importou. Quem é que está falando? Ah, nem deu atenção. Essa é a minha condição. E depois,
when the Abhishek of Prahlad was over, quando a Abhisheka de Prahlada terminou, so many things I don't like to discuss. né, aconteceu várias coisas que eu não quero entrar em detalhes, né? Ou seja, Prahlada glorificou Bhagavan, Bhagavan ficou muito satisfeito, Prahlada prestou reverências prostradas, Nishinra pegou Prahlada e colocou em seu colo, e colocou a mão na cabeça de Prahlada. Todas essas coisas aconteceram. Mas então Brahmaji está falando, Prahlada swapi abhisheke tu brite. When the Abhishek of Prahlad was over, quando a Abhisheka de Prahlada terminou, Tasmin prasadata. Bhagavan was satisfied with Prahlad. Tasmin Prasadata, Bhagavan ficou muito satisfeito com Prahlada, ele ficou muito, muito satisfeito. Tasmin Prasadataha, ele ficou muito satisfeito. E aí ele ficou numa forma mais calma, né? Não era tão amedrontador mais. Then sanai rupasrito abharnam adishto ahamidam rusha. Sanai rupasrito abharnam adishto aham idam rusha. When I approach very gradually, in slow pace. Então eu fui me aproximando de Bhagavan bem devagar, gradualmente. Eu pensei, olha, agora eu acho que Bhagavan está satisfeito, eu posso me aproximar dele. Então, oh meu Deus, Bhagavan ficou muito bravo, né? Quando eu estava me aproximando dele devagarzinho, Baro suranate pradiya padma bhava, padma sambhava. Hey Padma Jani, this kind of benediction you should not give. ele falou, ei Padmajani, Rusha. ei Brahma, você não deveria dar esse tipo de bênção. Out of angry Ele falou com muita raiva, you should not give. você não deveria dar. Por que você deu essa bênção? I am afraid. Acho que para Hiranyakashipu, né? Então eu fiquei com medo de novo. Baro suranate pradiya. This kind of benediction you are giving. Esse tipo de bênção você deu e causou tantos problemas, então eu fiquei com medo. Still after that, I am making repeatedly mistake I am doing. E mesmo depois disso, eu estou cometendo erros repetidamente. Então, depois desse incidente, eu fiz vários outros erros. Em Treta Yuga, Again I am giving benediction. novamente eu dei bênçãos para Ravana. Oh my God. Oh, meu Deus, eu esqueci. Tathapi Ravanadibhyo Dushtebhyo Aham Varano Adam. Still, after this kind of case, Mesmo depois de acontecer I aquilo, was bound to keep our heart. eu acabei abençoando aquele Ravana, Kumbhakarna também. And what to speak about Ravan? E o que falar de Ravana? Oh, meu Deus. I cannot speak. What kind Eu of não posso nem falar que tipo de problemas, que tipo de confusões que ele causou neste mundo. Ravanasya tu yat karmo jivha kasho granati thought. Who can speak? Who can speak? Everybody like to avoid what Ravan done. Quem é que pode falar, né? Todos querem evitar, até mesmo falar sobre o que Ravana fez. Ele era muito perigoso. This way I am in very Dessa maneira, eu estou numa situação muito crítica e você está dizendo que eu sou um devoto, que eu sou o Kripapatra, o receptáculo da misericórdia de Deus? Como assim? Então, depois que Bhagavan me castigou, Tathapi Ravanadibhyo Dushtebhyo Aham Varana Adam. Ravanasya tu yat karmo jivha kasho granati tat. Who can speak? Everybody like to avoid. Oh my God. né? Mesmo assim, eu ainda abençoei Ravana, que é um homem desprezível, que é muito perigoso, né? Que todos evitam, muito pecaminoso, enfim. Actually, point is that Na verdade, a questão é I am the overall in charge of que eu sou o responsável por este universo. O que fazer? Minha posição é muito sensível, muito crítica. when I am going to give charge. Então, quando eu dou alguma responsabilidade para alguém, por exemplo, eu dou uma responsabilidade para Indra. Falar, você é o responsável pelo céu. E ele faz algo errado, preste atenção. When I am going to Então, quando eu atribuo uma responsabilidade para Varuna Deva, para Pavana Deva, para Indra, para todos, you can take eu dou a responsabilidade para cada um. they are doing all rubbish. Mas no fim das contas, se eles cometem algum pecado, alguma parada, Because I am the overall in charge,
Como eu sou o responsável por todos, então o fardo vem sobre mim também. Então preste atenção. Embora eu não esteja fazendo, mas eles foram apontados por mim, nomeados por mim. Eu dei o poder para eles. E eles cometem tantos erros e ofensas. No fim das contas, quem é o responsável? Eu sou o responsável. Essa é a minha condição. Veja só, meu filho. Maya dattadhikaranam rudradinam mahamadai sadahato vivekanam tasmin nagansis sansmara. Follow. Então, eu apontei Indra, dei responsabilidades para todos os semideuses, e eles, naturalmente, têm os seus poderes iógicos. Sabe, poderes iógicos? Ou seja, algo que você deve se esforçar muito para alcançar esse yogic siddhi, essa perfeição iógica. Embora nós, devotos, nunca queiramos essas coisas, mas eu estou citando que para você obter um poder yogi, uma perfeição yogi, você tem que se esforçar muito, muito. Mas aqueles que moram nos planetas celestiais, os semideuses, eles têm esses poderes naturalmente. Ou seja, eles podem ver a longa distância, milhares de milhas, e eles podem vir para qualquer local muito rapidamente, numa forma sutil que você não consegue ver. Esse tipo de poderes iógicos eles têm. Então, naturalmente, eles são orgulhosos, eles têm um falso ego, porque eles estão desfrutando desse grande poder. Então, eles perdem a paciência, eles cometem ofensas. E também nós sabemos que é impossível. Nós sabemos do Niti Shastra, nós sabemos. Diante de vocês, muitas vezes eu falei Jovanam dhanasampatti prabhuttam avivekita ekoikam opi anarthayo kimu yatro chatushchaya. No Niti Shastra diz isso. Também Kunti Devi falou. Janmaisajya sutosi viredamano madahapamano naiva arhati avidatum vai tamakinchana gocharam. Many times I discussed. Muitas vezes eu discuti sobre este verso, mas você vê, até no Niti Shastra fala a mesma coisa. Que quando você é jovem, Jovana, quando você tem riquezas, Dana Sampati, quando você tem muito poder, muita influência social, Bhavuta, e você acaba ficando cego, perdendo a sua racionalidade e cometendo os vários erros. Isso é natural. Nós vimos na Gaura Lila, nós sabemos em vários locais como aquele Pandita, o Digvijay Pandita, quão orgulhoso ele era. Ele era um erudito e achava isso, olha, eu posso conquistar o mundo inteiro. E no fim das contas, foi pela misericórdia de Mahaprabhu que ele compreendeu que o resultado, o fruto do conhecimento não é conquistar o mundo. Na verdade, aqueles que são verdadeiros eruditos, eles ficam envergonhados. Olha, eu não tenho nada, eu sou muito pobre, eu não sei de nada. Este é o sintoma de um pandita, de um erudito. Rupa Goswami falou, olha, eu não sei nada. Você quer um certificado que você me venceu no debate? Eu te dou o certificado. Não, na verdade, eu não sei nada, eu sou um homem tão pequeno. Então, veja. Nós sabemos que Jovanam, juventude, Dana Sampati, riqueza, Prabhutan, que é a influência, Avivektaha, rouba a sua inteligência. Então, se você tiver um desses fatores, e o que falar se você tiver todos esses fatores? Se você tiver apenas um deles, suponha que você seja muito bonito, Shri, um homem alto, você vai querer tirar vantagem disso. Ou se você for muito inteligente, você vai querer ser honrado pelas pessoas, que as pessoas te respeitem. Jama, Aishvarya, Shruti e Shri. Tudo isso eu vi na minha própria vida, na frente de Guru Maharaj. Alguém falou,
falou, eu nasci numa família mais elevada do que a do meu Guru Maharaj. Então ele é um grande tolo. E morreu espiritualmente e imediatamente. Ele foi para um país estrangeiro, se associou com mulheres e caiu. Esse tipo de aparada, esse tipo de audácia eles podem expressar. Humildade é o fator mais básico do bhajana. A gente esquece isso. Então veja como Brahma está expressando a sua humildade. Shakradinam mahamadai sadahato vivekanam tasmin nagansi sansmara. They have done so many aparad. Então ele fala que os semideuses cometeram muitas aparadas, muitas ofensas aos pés de lótus de Bhagavan. Então Indra, como ele ousou testar Bhagavan? Simplesmente porque os Vrajavasis pararam de adorar Indra naquele ano pelo conselho de Krishna. Mas ele pensou, esse Krishna, esse idiota, esse tolo, esse cego, falou várias besteiras, né, contra Krishna. Pelo conselho desse pequeno garoto. Até então eu estava desfrutando dos frutos do yagya, do sacrifício, mas esse tolo vaqueirinho está aconselhando eles dessa maneira? Então esse é o falso ego que Indra desenvolveu, manifestou naquele momento. Então eles pararam de adorar Indra e adoraram Govardhana. Então Indra quis se vingar e criou uma chuva torrencial para destruir Vrajadam. Mas isso é uma tolice, porque Vrajadam é controlada pelo Senhor Supremo, é a morada do Senhor Supremo. Mas Indra quis se vingar. Também você pode ver como Varuna, o Senhor das Águas, ele quis sequestrar o pai de Krishna. Como assim? E dessa maneira, eles fazem coisas erradas e é minha ofensa também. Bhomasur, ele quis sequestrar as vacas, os bezerros. Preste atenção. Jamaraji Maharaj wanted to take the son of Guru. Ele também pegou o filho do Guru de Krishna, o filho de Sandipani Muni. Yamaraj pegou o filho de Sandipani Muni. E Kuvera também, você vê como ele era poderoso. É o rei das riquezas, mas das riquezas materiais. E Lakshmi Devi do dinheiro, ou da riqueza, da prosperidade espiritual. Enquanto Kuvera dá riqueza material. Dinheiro sujo. Então ele fez muitas coisas erradas também. Preste atenção. E o que falar daqueles que moram naquelas moradas, nos planos inferiores, nos patalas, aqueles demônios, cobras, o Sutal, os planetas inferiores, eles estão sempre brigando com Vaishnava. Vaishnavas são associados de Bhagavan, mas esses demônios brigam com os Vaishnavas e eu não consigo controlá-los. É a natureza deles. Mesmo se eu falar, eles não vão me obedecer. E todos os associados de Kaliya, as serpentes dos mundos inferiores, também estão sempre irados, sempre cometendo ofensas. Então, quando Hiranyakashipu partiu
Então, pela misericórdia incondicional que Bhagavan concedeu a Prahlada Maharaj, de alguma maneira ele ficou mais calmo. Eu quis me aproximar de Nrsimhadeva, mas, né, Prahlada já tinha adorado o Senhor estava mais calmo. Mas quando eu estava me aproximando, ele quis me castigar. Falou: "Oh, Padmajal, você não deveria ter dado esta bênção." Mas ele não, veja bem, ele não chamou ele de Brahma, ele falou Padmajal. Preste atenção, Padmajal significa aquele que nasceu da lótus. Padmasambhava. Por que ele falou Padmajal e não falou Brahma? Tem uma razão secreta. Ou seja, Bhagavan quis castigar Brahma e ao mesmo tempo dizer Padmajal. Padmajal significa que ele veio de uma flor de lótus. E a origem dessa flor de lótus, o caule, vem do umbigo de Bhagavan. Ou seja, Bhagavan quer dizer: ó, você é o Padmajal, você veio de mim, então você é como meu filho. Então eu te desculpo. Eu não vou te punir simplesmente porque você nasceu de mim, você é como meu filho. Então eu te desculpo, tenha cuidado. Mas não volte a cometer esse tipo de erro. Mas mesmo assim eu cometi o mesmo erro. Mesmo assim, eu acabei oferecendo bênçãos, né, para Ravana, Kumbhakarna, e eles causaram muitos problemas, lutaram com Ramachandra, enfim. Oh, meu Deus. Dessa maneira, Brahmaji Maharaj está falando um por um, dando seus argumentos humildes para evitar a pratista, esse reconhecimento dado por seu filho e discípulo Naradji Maharaj. Estão com muita humildade. Falando: ó, veja, você falou isso, como você pode provar que eu sou Kipapatra? E atualmente também Brahma está falando: atualmente eu cometi outra ofensa, qual foi? Novamente, que devido à ilusão, Brahma está falando isso por humildade. Samprati opi maya tasyo swayam vasyahas tatharvakaha vrindavane pallamana bhajane mayaya hirta. Bhajane, when they are eating prasadam. Brahma está falando, quando eles estavam comendo prasadam lá em Vrindavana, os vaqueirinhos, né, fazendo um piquenique. Krishna comendo frutas com seus amigos, os vaqueirinhos, e naquele momento eu quis testar Bhagavan. Lá, Bhagavan, Krishna está comendo lá. Então, naquele meio tempo, eu quis sequestrar todos os bezerros e os vaqueirinhos. Primeiro, Brahma sequestrou os bezerros, e quando Krishna saiu para buscar os bezerros, então Brahma sequestrou os vaqueirinhos. Samprati maya tasyo swayam vasyahas tatarvakaha. Arvaka means boys. Avakaha significa os meninos, os vaqueirinhos. Então Brahma está dizendo: eu quis sequestrar, ou seja, esse pecado, essa parada, essa ofensa eu cometi. E depois eu fiquei impressionado, eu fiquei muito surpreso ao ver quem é ele. Eu achava que era um mero vaqueirinho, mas agora eu percebi que ele é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. Drishto aham vanchitosteno gopo balako lilaya. When I saw, então, quando eu vi que Bhagavan, Krishna estava lá, intacto com os vaqueirinhos, com os bezerros,
Então eu percebi que eu tinha cometido algum erro. Eu falei, olha, eu acho que eu posso ter cometido algum erro. Então ele voltou para onde ele tinha escondido os bezerros e vaqueirinhos e ele viu que os amigos de Krishna estavam todos lá, os que tinham sido sequestrados, estavam no esconderijo. Então de onde que vieram aqueles outros vaqueirinhos que eram exatamente iguais? Então ele ficou muito assustado, com medo. Eu fiquei muito temeroso. Então, bem devagar e com muito cuidado, eu quis prestar reverências prostradas a Bhagavan, a Krishna, e glorificá-lo. Eu quis louvá-lo e falar, olha, Prabhu, eu cometi algum erro. Você é o Senhor Supremo, eu não pude perceber. Mas mesmo naquele momento, Bhagavan, Sri Krishna quis me enganar, agindo como um menino pequeno. Então, por conta da minha audácia, Bhagavan, Sri Krishna quis me enganar e não me concedeu sua misericórdia. Então, como eu pude ousar testar Bhagavan? Eu não deveria ter feito isso. Dessa maneira, Brahma está expressando a sua grande humildade, falando com esse humor humilde, gradualmente, passo a passo. Tato viksho mahascharjam vitaha stutya namannopi trishto aham vanchitasteno. Devido à minha audácia, Bhagavan quis me enganar. Drishto aham vanchita stena. Como que Bhagavan quis me enganar? Assumindo essa lila, essa forma dele como um vaqueirinho. Então, até hoje, eu estou pensando nas ofensas que eu cometi. De alguma forma, quando eu quis louvar, glorificar o Senhor, depois, então até hoje eu evito ir em Vrindavan, Vrajadam, porque eu cometi muitos erros. Tasho sabhavika shabjo prasadik shanamatraha rishtaha swam bahumanne smo tat priyo brajo bhur gatehe. I have done great aparat. Eu cometi grandes ofensas. When I approach Prabhu, então, quando eu me aproximei do Senhor para satisfazê-lo, ou seja, quando eu voltei para Vrindavana, e eu vi que ele estava tranquilo, ou seja, ele não estava bravo, estava tudo bem. Prasanna significa satisfeito, ele estava bem, tranquilo. Eu vi as bocas de lótus de Bhagavan, que ele estava tranquilo, né? E, na verdade, eu deveria esperar grandes problemas, né? Mas, de alguma maneira, ele não quis me punir. Então, isso eu acho que já é uma grande conquista para mim. Eu achava que eu não poderia receber kripa, misericórdia nenhuma, que eu nunca poderia satisfazê-lo. Mas ao ver que ele está um pouco satisfeito, eu já acho que isso é uma grande conquista para mim. Preste atenção. Então, depois disso, eu decidi não voltar para Vrajadam. E eu falei na minha glorificação que se eu tiver que ir, eu gostaria de nascer como uma trepadeira, a grama, para que eu possa receber
a poeira dos pés de lótus dos Vrajavasis, mas fisicamente eu não quero ir lá, porque eu posso cometer outra ofensa novamente, quem é que sabe? Eu gostaria de ficar em Vrajadam, mas eu não posso ir lá, porque eu posso cometer outra ofensa a Parada. Então eu decidi não ir lá diretamente. Tatra atmanos chiros chitya paradaha suriti trasan apasaram kimannai stan nija saubhagya varna nai apasaram kimannai tan nija saubhagya varna nai saubhagya varna nai. That's why I wanted to avoid, E é por isso que eu quis evitar de ficar lá em Vrindavana, porque o que falar mais sobre a minha má sorte? Eu acho que já é o bastante. Até agora, acho que você já entendeu qual é a minha situação crítica. Dessa maneira, Brahmaji Maharaj, ele está falando com muita humildade essas coisas. E também nós podemos nos lembrar na verdade, podemos nos lembrar da conversa com o Roy Ramananda e Mahaprabhu. Você pode se lembrar, né? Eu gostaria só de te recordar, você pode se lembrar que quando acabaram aquela conversa sobre sadhana e sadhya, ou seja, da base até o fruto último. Então depois houve algumas perguntas e respostas. Se vocês leram o Chaitanya Charitamrita, vocês podem se lembrar. Houve algumas perguntas e respostas. Então Mahaprabhu perguntava e Ramananda respondia. Ele perguntou, qual é a maior dor, a dor insuportável entre todas as experiências dolorosas? Qual é a maior de todas? Então, Ramananda falou, Prabhu, na verdade, quando Guru Vaishnava vão embora, eles se afastam de nós, eles vão embora do mundo material. Esse é o maior sofrimento. Nós sentimos a dor máxima quando o Guru Vaishnava nos deixa, nos abandona. Quer dizer, quando eles saem da nossa vista, né? Seja filhos, mãe, pai, todos eles podem ir embora, mas quando Guru Vaishnava vão embora, a gente sente muita dor. Então Mahaprabhu quis nos ensinar isso. Então Mahaprabhu perguntou, onde viver permanentemente depois de abandonar tudo, depois de deixar todas as suas propriedades para trás? E Roy Machar respondeu, veja só, Mahaprabhu falou, aonde uma pessoa deve viver depois de abandonar todas as suas posses, onde ela deve viver? E Roy Mananda falou, Vrindavanam. Você deve abandonar tudo e ficar lá. Esse é o ensinamento. Mas Brahma falou o oposto. Na verdade, não é o oposto, é apenas para nos ensinar. E também você pode se lembrar do caso de Jagadananda. Jagadananda é um associado eterno de Mahaprabhu, um amigo de infância dele. E Jagadananda falou, Prabhu, me dê permissão porque eu gostaria de visitar Vrindavana. E Mahaprabhu falou, não, você não deve ir. Jagadananda falou, ele pediu por muito tempo, né? Por muito tempo, Mahaprabhu não dava permissão para ele. Então, quando grandes personalidades, Roy
Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya pediram para o Mahaprabhu, falou, Jagadananda está te pedindo há tanto tempo, por favor, permita que ele vá. Então Mahaprabhu consentiu, concordou com o pedido deles. Falou, ok, mas com uma condição. Quando você for para Vrindavana, não fique sozinho lá. Mahaprabhu falou, Dashavar achar tumi loite nariva. Mahaprabhu speaking, ele falou, a etiqueta, as atividades dos Vrajavasis, você não vai conseguir digerir, você não vai conseguir entender as atividades deles. Então é melhor você voltar rapidamente. Mahaprabhu concordou, falou, ok, você pode ir, mas você deve voltar imediatamente, quando você terminar de ver. E outra condição, a todo tempo você deve ficar com Sanatana Goswami. Você deve ficar com Sanatana o tempo inteiro. Tenha muito cuidado, fique sempre com Sanatana. Não vá a nenhum local sem Sanatana Goswami. Qualquer local que você for, em Vrindavana, nas 12 florestas, você pode ir, mas sob a orientação de Sanatana. Por quê? Porque Mahaprabhu está indicando que Sanatana Goswami é o Sambandha Gyana Acharya, o Acharya que nos dá o relacionamento, né? Nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro relacionamento com o Bhagavan, né? Então, se a gente evitar Sanatana Goswami, o Sambandha Gyana Acharya, a gente pode perder tudo. Mahaprabhu quis nos indicar isso, que sem Sambandha Gyana Acharya, sem Sanatana Goswami, a gente não tem nada, é tudo zero. Então, agora há uma contradição, porque Roy Ramananda disse que ali é o local onde nós devemos estar, Vrindavana. Mas, enquanto estava o mesmo Mahaprabhu que estava nessa conversa, falou para Jagadananda, você vai para Vrindavana? Não fique lá, você deve voltar rapidamente, porque Vrindavana não é o local de desfrute, vou construir um grande templo lá. Não, Vrindavana não é um local de pregação. Vrindavana é um local de bhajana. Preste atenção. É por isso que Prabhupada nunca quis fazer um templo grande lá. Não, ele fez um templo Kunja Bihari bem pequeno ali. Bem pequeno. Não, porque quem é que pode vir até aqui? As pessoas podem cometer erros, ofensas. Então, este tipo de contradição pode te colocar em problemas, mas qual é a solução? Primeiro de tudo, nós vimos nessas perguntas e respostas, e Mahaprabhu concordou, falou, sim, ali é o local onde alguém deve ficar. Mas com Jagadananda ele falou, não fique lá. Então qual é o Siddhanta, qual é a solução? Você está confuso, não é? Então esta é a solução. O que Mahaprabhu quis dizer? De acordo com a sua qualificação, sua adhikara, de acordo com o seu direito, a sua qualificação, você pode fazer. Muitas vezes antes eu disse, mas vocês não se lembram? Você sempre esquece. Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada sempre dizia, Sheshe adhikare sanishtaha, de acordo com a sua adhikara, com a sua qualificação, com o seu direito, você deve agir, você deve decidir agir de acordo com a sua qualificação. Então não é que Sanatana e Rupa não possam ficar lá, ou Jiva Goswami Pada, Raghunatha, eles podem ficar, mas eu não poderia ficar, você não poderia ficar. Jagannatha Das Babaji Maharaj pode ficar, Gorakshora Das pode ficar, mas homens comuns não podem ficar lá porque podem cometer ofensas. Então a solução é que tudo está certo, mas você deve agir de acordo com a sua qualificação. Mas se você for sem nenhuma qualificação e falar sobre Arasa Lila, todas as coisas secretas, quem te disse para fazer isso? Me mostre. Prabhupada diz, Keshav Goswami Maharaj, quem é que te orientou a agir assim? Sridhar Goswami Maharaj, ele falou, olha, eu não tenho direito
de fazer um Julan Yatra, aquele festival do balanço. Então, porque eu vi, Prabhupada era muito reservado, mas em todas as matas hoje, em várias matas, né, vários templos, eles estão fazendo Julan Yatra, o festival do balanço, mas eu acho que eu não sou qualificado. Os devotos puros, eles sempre pensam dessa maneira, eu não sou qualificado, embora eles sejam. Preste atenção. Então, certamente, Vrindavan Dham é um local muito raro, até mesmo para Brahma, Shankar. Jang Brahma Varunendaru Damaruto Stunvanti Dibbaistavai Vedai Shanga Padakrama Upanishadai Gayanti Jam Jam Samaga Dhanavastita Tadagatena Manasa Pasvanti Yam Yogina Yasantam Navidu Sura Suragana Devayatasmai Namaha. Follow what I say. Very important place. É um local muito importante, mesmo assim. É um local muito secreto. Loulya. Existe essa... Você é genuíno ou não? Qual é a qualificação? Ou seja, se você tiver essa grande afinidade, esse grande anseio, porque às vezes as pessoas fazem algum erro, uma confusão. Ou seja, você pode ter um desejo material e esse desejo material aparece como um grande anseio. Você fala, eu tenho um grande anseio, mas Prabhupada pode te rejeitar. Não, isso é inútil. Mesmo se você não tiver nem qualificação para Vidimara, o caminho das regras e regulações, como é que você pode ascender até o plano do bhajana puro? Isso é uma tolice. A verdadeira cobiça tem sintomas e Guru Vaishnava eles conseguem perceber. Não é caprichosamente você falar, eu quero ouvir essa lila, então eu posso ouvir. Não é assim. Guru Vaishnava, eles podem te dar a permissão, então você pode ouvir, não do contrário. O corpo material cheio de sangue, carne e de concepções mundanas, cheio de anartas, luxúria, raiva, cobiça, inveja, com todas essas coisas, todos esses tesouros você quer levar para Vrindavan. Essa é a sua conquista. Naradi Maharaj diz que Mahamaya, Bhagavata Maya é muito poderosa. Ninguém pode vencer Maya, mesmo Brahma, Shankar, ninguém pode afirmar, olha, eu superei Maya. Ninguém pode afirmar, olha, eu superei Maya. Então, Prabhupada escreveu no verso do Vaishnava que tente entender com muita atenção. Tente entender com muita atenção. Kanako Kamini Pratishta Bhagini Chariyache Jare Seito Vishna. Chariyache Jare. Not that. Chariyache Jare. Então, Prabhupada não escreveu aquele que foi bem-sucedido ao rejeitar Maya e todas as coisas relacionadas a Maya. Aquele que venceu o Maya, ele é um Vaishnava. Prabhupada não escreveu isso, ele escreveu o oposto disso. Kanaka Kamini Pratishta Bhagini, all these, things. Então, Kanaka, Kamini, Pratishta Bhagini, essas coisas vão evitar o Vaishnava. Ele é um Vaishnava. Seja dinheiro, desfrute, a pratista, pela misericórdia de Bhagavan, eles vão ficar longe de um sadhu. E ele é um Vaishnava. Prabhupada não escreveu aquele que superou Maya, ele é um Vaishnava. Ele não diz isso. Se você disser, eu fui bem sucedido, eu superei Maya, então Maya vai vir com o dobro da força e te agarrar. Você nunca pode dizer isso.
Dessa maneira a gente nunca poderá fazer Raganuga Bhakti. A vida inteira a gente vai ficar lutando, indo na direção contrária. Mas, quando a renúncia natural surgir, então é possível. Mas a renúncia artificial, seja, eu posso deixar meu cabelo crescer para me tornar uma Saki, uma amiga de Radharani, eu boto algum cordão, uma pulseira e me tornar uma Gopi. Não é assim. Prabhupada diz, dessa maneira, eles podem convidar perigos 100 vezes maiores. Por quê? Se eles pensarem que são Gopis, nós somos Gopis, muito bom. Neste caso, Prabhupada diz, eles podem mentalmente se associar com aquela garota jovem, eles vão se associar com essa Gopi inventada mentalmente, essa ideia mental, e vão perder a sua posição, perder tudo. Preste atenção. Então, dessa maneira, a gente não pode se tornar Gopi. Então, na verdade, Brahma, por sua humildade, diz, ele falou, olha, na verdade, eu acho que eu não sou qualificado. Então é bom para mim, né? Porque eu tenho esse falso ego. Eu sou muito poderoso, eu sou Brahma, o Criador. Indra também se considera o rei dos céus. Então, o falso ego sempre nos mata, né? Então, dessa maneira, meu filho, como evitar o falso ego? Todo esse falso ego está nos matando. Todos os tipos de humores humildes de Brahma. Eu também disse no Chaitanya Charitamrita que Jagadananda Pandit, do Gaura Ganadesh Dipika, no comentário, que diz que ele é Satyabhama, ele é como Satyabhama. Jagadananda. Então, Mahaprabhu falou para Jagadananda, olha, os Vrajavasis têm um humor diferente, mas se você interpretar mal, o que fazer? Então, assim como eu disse, né, tudo depende da sua qualificação. Ou seja, Raghunatha Das Goswami, ele já disse o seguinte, ele falou, Raghunatha Das falou, Govardhana, por favor, me dê um local para eu ficar perto de você. Então, ele está errado? Ou você está errado? Eu estou errado? Quem está errado? Então, tudo depende do seu direito, da sua qualificação. Raghunatha Das Goswami está seguindo Radharani continuamente. Ele é Rati Manjari. Raghunatha Das Goswami é um associado eterno de Gauranga. Então, ele tem essa Swarupa eterna, como Raghunatha Das, e na Krishna Lila ele é Rati Manjari, seguindo Radharani, servindo Radharani a todo tempo. Então eu não posso me comparar com o Raghunatha Das Goswami. Como eu poderia me comparar? Então esse é o erro que a gente faz. Nós nos aproximamos de um Guru Sahajiya, pedimos um mantra, qual que é o meu Gopi Mantra, ele me dá a minha identidade, eu pago 20 mil para eles. Dessa maneira, a gente nunca pode se tornar Gopi. Raghunatha Das Goswami fala para Radharani, chorando e falando a todo tempo, 24 horas, diante de Radharani. Eu posso morrer. Certamente eu posso morrer se você não me conceder a sua graça. Tavaivosmi, no jivami tvayam vina, iti viggayo devi, nayo mam tavantikam, tavacharanantikam. Ó Devi, eu sou sua. Eu sou sua, esteja certo disso. E sem você,
É impossível viver para mim. Depois de saber disso, por favor, me permita ficar aos seus pés de lótus. Do contrário, não é possível para mim continuar vivendo. Então, o Raghunatha Das Goswami está falando, ele pede uma morada aos pés de lótus de Radharani, de Govardhana também. Então, a gente não pode copiar esse humor dele. Ele fala, olha, este é o local onde eu quero morar eternamente. É Vrindavana. Esse é o único local. Ihaiva, certamente, este é o local. Não posso ir para nenhum outro local. Não posso abandonar os pés de lótus de Radharani. Nunca posso abandonar Vrindavana. Então, isso é algo que está além da lógica, da interpretação lógica, está além da compreensão humana, é a Chintya-bhava. Esse tipo de prema pode automaticamente me agarrar e me levar para Vrindavana, mas à força, se eu comprar uma passagem aérea, eu não posso ir para Vrindavana. É algo automático. Radharani pode me agarrar e me levar para Vrindavana se ela achar que eu sou qualificado e vai me ocupar em serviço, Lalita, Vishaka. Mas a gente não precisa ir tão longe. O próprio Bhaktivinoda Thakur estava chorando dia e noite. Lalita Sakhir, Ajagga Kinkari, Vinoda Dharichapai. I was going to, catch the lotus feet, Vinoda Dharichapai. Vinoda agarra os pés de lótus de Lalita Sakhi. Essa serva inútil de Lalita Sakhi, o que fazer? Porque não há nenhuma qualidade em mim. Nosso Bhaktivinoda Thakur diz, essa serva indigna, Kamal Manjari, segura os pés de lótus de Lalita Sakhi, pedindo, por favor, me treine, me dê um treinamento, me dê a qualidade, porque eu não tenho nenhuma qualidade, nenhuma qualificação. Mas para o que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Então, dessa maneira, repetidamente, nosso Bhaktivinoda Thakur, dia e noite, costumava falar que tudo depende da qualidade do seu Harinama, de como você canta o santo nome. Você não pode pular. Tudo depende da qualidade do seu Harinama. Você deve cantar com qualidade. Não é uma brincadeira. Você deve vender você mesmo. Você deve se vender aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros, mas você não consegue fazer isso, você sempre quer brigar, você sempre quer duvidar. Essa é a sua condição, que eu posso fazer. Então, dessa maneira, Brahmaji está falando, e agora eu posso concluir. Ele diz, então Brahma está concluindo. Ele fala, olha meu filho, na verdade, Mahadeva, Shankar, ele é o Kripapatra. Por quê? Vou te dar alguns documentos, algumas provas, para que você perceba que Mahadeva, Shankar, Senhor Shiva, Devadideva, Maheshwar, Vaishnavanam Yata Shambhu, Nimnaganam Yatha Ganga, Devanam Achyuto Yatha, Vaishnavanam Yatha Shambhu, Purananam Tuidam Bhagavatam. Says already there in Bhagavatam. So how you can cut this Siddhanta? Se isso está no Srimad Bhagavatam, como é que você pode ignorar este Siddhanta? Ele diz que o maior dos rios é Ganga. Claro, o Yamuna a gente não pode comparar, porque o Yamuna tem uma identidade exclusiva. O Yamuna é totalmente separado, porque é de Goloka Vrindavana, né? O Yamuna está lá com os passatempos de Krishna, então a gente não pode comparar. Mas nessa Kali Yuga, quando Mahaprabhu brincou no Ganges, no Ganga, então essa Ganga que passa em Mayapur,
onde Mahaprabhu costumava brincar com seus amigos, ele nadava e prestava respeitos à Ganga. Essa Ganga, nós não podemos subestimá-la. Então, de acordo com o Siddhanta, se você tiver amor por Ganga, certamente Gauranga pode te dar prema, se você puder se banhar no Ganges com esse tipo de amor. Embora nós saibamos que o Yamuna pode te dar prema e não o Ganges, mas agora pela associação com Gauranga Mahaprabhu, que é a unificação de Radha e Govinda, mas não é em todo local, é a Ganges que passa aqui em Navadvip. Porque Ganges era para passar por outro caminho. Ganga Devi falou para Bhagirath, Bhagirath não conseguia ver onde estava Ganga. Ou seja, ela estava indo atrás dele, mas num certo momento ele olhou para trás e ela não estava mais lá. Então ela falou para ele, não se preocupe, era para eu vir por esse caminho, mas eu não posso, por quê? Ela falou, olha, porque está vindo Kali Yuga e eu tenho que ir por Navadvip. Então Ganga se desviou da sua rota ali, pegou a poeira dos pés de lótus de Gauranga em Navadvipdam. Ela falou, olha, o meu Prabhu, ele está vindo para cá em breve. Então eu devo pegar a poeira dos pés de lótus dele e depois eu posso te seguir, então não se preocupe. Mas primeiro eu tenho que ir lá, receber a misericórdia dele, depois eu posso seguir para o oceano. Posso ir e satisfazer o seu desejo, eu prometo que eu vou fazer isso, mas primeiro eu tenho que passar em Navadvip. Então Ganga era para ir por um outro caminho, mas ela decidiu passar por Navadvip. Preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, Ganga, nós somos muito afortunados por ter uma chance de se banhar no Ganga. Somos muito afortunados que essa Ganga, esse Ganges aqui é muito especial. Esse que está em contato com Navadvipdam, Swetadip, Navadvipdam, onde Gauranga Mahaprabhu fez todas as suas incontáveis lilas a todo tempo, brincando na Ganga. Até mesmo quando Mahaprabhu foi para Puri, ele falou, olha, eu quero ver a minha mãe, Satimata, e eu também quero ver Ganga. Preste atenção. Mahaprabhu falou dessa maneira, ele sempre honrou Ganga. Quando Mahaprabhu foi para Puri, no momento ele falou, não, agora eu tenho que ir porque eu quero ver Ganga e os pés de lótus da minha mãe. Então, dessa maneira, Mahaprabhu sempre respeitou muito, muito, muito. E estava muito feliz com Ganga, com Ganges. Então, agora a conclusão. Na verdade, Brahma queria traçar uma conclusão, que foi, Brahma falou para o seu discípulo e seu filho, Naradi, Brahmanda madhe asminas tadrik nekhe kipaspadam Vishnaho kintu mahadeva eva khyataha sakhetija. Never mind. Brahma speaking. Brahma diz, ele falou, olha, neste Brahmanda, neste universo, este tipo de Kipapatra, de receptáculo da misericórdia do Senhor, ele fala, ó meu filho, eu não estou exagerando, estou falando de maneira muito precisa. Neste Brahmanda, neste universo, um Kipapatra como Shankara Mahadeva é muito raro. É raro. Porque Bhagavan, o Senhor Supremo, sempre o considera o seu amigo. O Senhor Supremo, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, sempre honra Mahadeva como seu amigo, como em Varanasi. Veja só, né? Veja, Mahaprabhu é o Senhor Supremo e Shankar é o seu servo. Mas Mahaprabhu sempre o respeitava todos os dias. Enquanto Mahaprabhu estava em Varanasi, todos os dias era o hábito de Mahaprabhu se banhar no Ganga e tomar o darshana de Kashi Mishra. Para quê? Para quê, vocês sabem?
Quando Mahaprabhu foi para o sul da Índia, também quando ele estava voltando, Mahaprabhu subiu no Sri Shaila, no sul da Índia. É uma colina que se chama Sri Shaila. Está escrito no Chaitanya Charitamrita que ali Shankar e Parvati, na forma de um casal de Brahmanas, o Brahmana e a Brahmani, eles estavam lá, um casal de Brahmanas, em Sri Shaila. Então Mahaprabhu foi lá visitá-lo sozinho, sem nenhum servo. Mahaprabhu foi sozinho para o Sri Shaila, a colina, e ele percebeu, ele falou, é o meu amigo Shankar, meu bandhu, meu amigo, meu mitra, meu amigo. E Bhagavati Ma Devi, Brahmani, a Brahmani, começou a cozinhar. E aqui também, em Navadvip Dham, em Shantipur, nós temos Sita Devi, que é a Shakti de Adwaita Gosai. Ela também é Yogamaya. E Adwaita Gosai é Sadashiva. Ela sempre cozinhava, eles, cozinhavam ótimas preparações para satisfazer Bhagavan. E dessa maneira eles servem Bhagavan. Então, quando Bhagavan, Mahaprabhu, estava no sul da Índia, ele foi sozinho para o Sri Shaila visitar o Senhor Shiva. Tem uma foto, uma imagem que eu coloquei num livro que a gente publicou, chama Nimai. Há muitos anos atrás a gente publicou. Eu estou traduzindo esse livro, mas o tempo é um fator limitante. Eu queria fazer muitas coisas, mas o tempo não permite o que fazer. Você podia rir, você poderia dançar. É um livro muito bom. E ali eu coloquei uma imagem. Também em diferentes locais de peregrinação você pode ver. Mahaprabhu subiu essa colina, Sri Shaila, e ele ficou algum tempo ali com Mahadeva, abraçou Mahadeva. Tem essa imagem deles se abraçando, porque Mahadeva é um discípulo de Anantadeva. Então, por que não? E Brahmani, ou seja, eles estavam na forma de um casal de Brahmanas. E enquanto isso, Bhagavati Devi cozinhou para Sri Krishna Chaitanya. Então, dessa maneira, a todo tempo você pode conferir. O Senhor Supremo sempre desculpa o Kasiraj. Ou seja, na verdade, desculpa Shankara, né? When Shankar Bhagavan wanted to save, Banasur, there was a big problem. Ah, sim. Quando Shankar deu essa bênção para Kasiraj, aquele devoto dele, ele causou grandes problemas. Shiva também deu bênção para Vanasura e criou grandes problemas. Mesmo assim, o Senhor Supremo sempre o desculpa e tem uma relação amigável com ele. Eu não entendo por quê. Ele sempre o trata como um amigo. Então, eu acho que Brahmanda madhe asminas tadrig nekhe kipaspadam Vishnoho kintu Mahadeva eva khyataha sakhitiya. Preste atenção. Então, dentro deste Brahmanda, deste universo, este tipo de Kipapatra de Shri Vishnu é muito raro. Meu filho, não pense que eu estou exagerando. Não, estou falando a realidade, realmente. Você pode ir lá conferir que ele é amigo de Bhagavan. Bhagavan, o Senhor Supremo, nunca me desculpa. Mas ele sempre desculpa Shankar. Você pode se lembrar o caso de Vrikashura. Shankar Bhagavan deu uma bênção para Vrikashura. E Vrikashura começou a fazer, antes de tudo, ele começou a fazer bhajana de Shankar. Shankar não aparecia na frente dele. Então, Vrikashura cortou o seu próprio corpo com uma faca afiada e ofereceu em sacrifício para o Senhor Shiva Shankar. Om Mahadev Shankar Swaha. Ofereceu a cabeça para Mahadeva. Então Mahadeva apareceu. Falou, Asura, demônio, você está até mesmo se matando por mim, o que você precisa? Falou, eu preciso da sua graça. Falou, sim, eu posso te dar.
que é que você quer? Então, Shankar Bhagavan foi obrigado a dar uma bênção para ele. E qual bênção? Ele falou, qual bênção você quer? Falou, na verdade eu quero a seguinte bênção, que sempre que eu colocar a mão na cabeça de alguém, a pessoa vai morrer. O que é isso? Que tipo de bênção é essa? Você é um tolo? Não, eu quero essa bênção. É essa bênção? Qual a utilidade disso? É isso mesmo. Quando eu colocar a mão na cabeça de alguém, a pessoa vai morrer imediatamente. Então, que tipo de misericórdia, que tipo de bênção é essa? Essa é a natureza de Mahamaya. A pessoa está em uma grande ilusão. Do contrário, por que esse Asura, esse demônio, ia pedir esse tipo de bênção? Mas ele falou, tudo bem, eu posso te dar essa bênção. Então, depois disso, aquele Asura queria colocar a mão na cabeça do próprio Shankar. E Shankar saiu correndo, falou, oh meu Deus, ele quer me matar. E foi correndo para todos os lados, fugindo. E o Asura, Vrikashura, perseguindo ele. No meio tempo, Bhagavan... Bem, na verdade ele orou para Bhagavan, falou, oh Bhagavan, como é que eu posso me salvar agora? O que vai ser de mim? Então, imediatamente, o Senhor Supremo apareceu na frente de Vrikashura na forma de um Brahmana baixinho. E ele falou, ei Vrikashura, o que você está fazendo? E o Vrikashura, não tenho tempo para conversar. Aí Krishna falou, olha, mas você tem um corpo tão refulgente, por que você está correndo tanto, seu corpo suado? Pare um pouco, talvez eu possa te ajudar. E aí ele falou, porque Shankar me deu essa bênção, eu quero testar nele. E aí Krishna falou, olha, mas veja, o Senhor Shiva, ele é um louco, na verdade, ele fica sempre no crematório, você acredita nele? Todo mundo sabe que ele é um louco. As bênçãos dele nunca têm nenhum fruto. Mas você é muito inteligente, né? Por que você está correndo atrás dele? Você é tão inteligente. Por que você não coloca a mão na sua própria cabeça? E aí você testa na sua própria cabeça. Ele falou, realmente, eu posso testar. Então ele colocou a mão na própria cabeça e morreu imediatamente. Então, a todo tempo, Brahma está lembrando esses fatos, falando que o Senhor Supremo sempre está lá para ajudar o seu amigo, Shankar, mas ele não me ajuda. Então, Brahma está sempre falando isso, né? Olha, eu não estou exagerando. Isso é a verdade, você pode conferir. Atho Brahmanda Madhe Asmin, what is written? Atho Brahmanda Madhe Asmin Stadrik Nekhe Kipaspadam Vishnaho Kintu Mahadeva Eva Khyataha Shakhitijo. Ele é conhecido como um amigo de Bhagavan. Então você pode ir lá e conferir. Mas você está me glorificando, falando tantas coisas, eu fico envergonhado por isso. Eu não sou qualificado para tal, né? Dessa maneira, Brahma estava indicando, por sua humildade, falando, olha, eu não sou o Kripapatra, eu não sou o receptáculo da graça de Bhagavan. Então agora, nós queremos nos lembrar do primeiro verso que nós falamos hoje. Sarvagunais tatro samashati suraha haru avaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. You can remember? Você pode se lembrar. E eu posso falar sobre ele na próxima semana. Jasasti bhaktir bhagavati akinchana Jasasti bhaktir bhagavati akinchana Jasasti bhaktir bhagavati akinchana Sarva gunis tatro samasate sura. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunis tatro samasate sura. Haro avaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. Vancha kalpadurvasya ke vasindu bhavya patitanang pavana bhavashnabhyo namo.